Atendendo a pedidos, vídeo para contar para vocês as folhas salariais dos 20 times da Série B. Já logo de cara quero antecipar que esses números foram obtidos com presidentes, diretores executivos de futebol ou até com técnicos dos próprios clubes, ou seja, são números oficiais e levam em consideração comissão técnica e elenco. É importante contar também alguns outros bastidores. Antes, deixa eu só me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você super bem informado sobre as coisas do seu time do coração. Já vou passar para vocês a folha dos 20 times da segunda divisão. Antes, só contar que esse vídeo tem um oferecimento de sportbetbr.com, casa de apostas esportivas que já permite a você apostar no campeão da Copa do Mundo. É só entrar no site da Sportbet, clicar em desafio e você vai se deparar com todas as seleções que vão disputar o Mundial. Para a Sportbet, o Brasil é o grande favorito. Título da seleção de Tite paga R$ 5,50 para cada real apostado. Depois aparece a Inglaterra a R$ 6,50, a França R$ 7,00 e Espanha e Argentina empatadas com R$ 9,00 cada. Tem ainda a Alemanha com 12, Bélgica, Portugal e Holanda a R$ 13,00. Se a Costa Rica vencer a Copa do Mundo e você apostar R$1 só, vai faturar R$ 1.501. Será que não vale a pena arriscar? Pega agora mesmo o link que eu vou deixar no comentário fixo e já faz seu cadastro na sportbetbr.com para apostar na Copa do Mundo ou nos jogos do seu time do coração. Nessa semana tem Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, daqui a pouco Libertadores da América, enfim, opções não vão faltar. Já vou começar a divulgar o ranking das folhas salariais da Série B. Antes, só 4 informações importantes. Começando pelo Grêmio, que tem de longe a maior folha salarial dessa temporada. A folha é tão grande, mas tão grande, que permitiria o pagamento de outros 12 clubes juntos da segunda divisão. Já o Cruzeiro, que disputa a Série B pela 3ª temporada consecutiva, é líder e dono da melhor campanha, mesmo tendo a folha salarial mais baixa na comparação com os anos de 2020 e 2021. Quer mais uma curiosidade? Folha salarial da Série B de 2022 é a mais cara da história na comparação com outros anos. A gente tem 4 times nesse ano pagando mais do que R$2 milhões por mês de folha. Em 2019, por exemplo, o Curitiba tinha a folha salarial mais alta e gastava R$1,5 milhão mensais. Para fechar, a última curiosidade, antes da gente começar para valer o ranking, queria contar para vocês que há um enorme equilíbrio dentro de campo na tabela de classificação. A diferença do Brusque, 7º colocado, para o Náutico, 17º, ou seja, o primeiro time na zona do rebaixamento hoje é de 3 pontos apenas. Dito tudo isso, bora começar o ranking de baixo para cima. O Londrina é o 20º, ou seja, dono da menor folha salarial da segunda divisão, cerca de R$500 mil mensais. Time paranaense ocupa a 11ª colocação, posição bastante interessante, levando em consideração que o Londrina ainda tem um jogo a menos do que seus concorrentes. 19º lugar para o Sampaio Corrêa, que desembolsa R$550 mil mensais. Sampaio que nesse momento aparece em 10º lugar na tabela de classificação da Série B. Na 17ª colocação há um empate. Ituano e Tombense gastam os mesmos R$700 mil mensais, valor que inclui comissão técnica e também jogadores. 16º lugar é do Criciúma, R$750 mil por mês. Outro ótimo custo-benefício, time que gasta pouco na comparação com os demais e aparece no 9º lugar na tabela de classificação. Na 15ª posição, o Vila Nova, R$800 mil por mês. O time goiano é o lanterna da Série B, depois de 13 partidas, apenas uma vitória. Campanha bastante ruim, de uma vitória, 8 empates e 4 derrotas, 11 pontos somados. Já no 13º lugar, 2 times empatados, Náutico e Chapecoense. R$850 mil para cada um. O Náutico na zona de rebaixamento é o 17º colocado. A Chapecoense aparece nesse momento em 13º, com apenas 2 pontos de vantagem em relação ao Náutico. Subindo um pouquinho mais nesse ranking, bora para o 11º lugar com mais um empate técnico. CRB e Brusque gastam os mesmos R$900 mil por mês. Quero contar agora sobre o 8º lugar. Pulei várias posições, porque a gente tem no 8º o CSA, a Ponte Preta e o Novo Horizontino, todos empatados com R$1,2 milhão por mês. São os primeiros clubes desse ranking a ultrapassarem a marca de R$1 milhão de folha de pagamento. Com a curiosidade de que Ponte e Novo Horizontino haviam sido rebaixados no Campeonato Paulista, a Ponte também está na zona de rebaixamento na Série B, enquanto o Novo Horizontino um pouquinho mais acima no 15º lugar. Já por sua vez o CSA
hoje ocupa a 16ª colocação e a primeira posição fora da zona do rebaixamento. No 6º lugar, Operário e Guarani. Time paranaense e paulista gastam R$1.400.000 por mês. Guarani que voltou a pagar salários em dia, bastante bem organizado internamente, mas na segundona não vive uma fase legal. O time é o 18º colocado, 13 pontos conquistados. Se a competição terminasse agora, estaria rebaixado à 3ª divisão. Bora para os 5 primeiros lugares desse ranking, não por acaso são também os 5 melhores colocados na Série B e os grandes favoritos ao acesso. 5ª posição pertence ao Bahia, que gasta R$1.900.000 mensais. Bahia que teve que reduzir bastante sua folha salarial na comparação com o ano passado, quando ainda jogava a primeira divisão e desembolsava R$3.700.000 por mês. Era, até então, a maior folha da história do Bahia em todos os tempos. Ainda assim, não foi suficiente para garantir a permanência na elite do futebol nacional. E o Bahia, com uma folha mais barata, de R$1.900.000, hoje ocupa a 3ª colocação na segundona. Bora falar sobre o 4º lugar, que é ocupado pelo Sport. Time pernambucano que desembolsa R$2.100.000 mensais. Redução pequena na comparação com o ano passado. O Sport, que também foi rebaixado da primeira para a segunda divisão, gastava R$400.000 a mais por mês, enquanto era time da elite nacional. 3º lugar desse ranking do Cruzeiro, de quem falei agora há pouco, time de Paulo Pesolano, com a melhor campanha da segundona até aqui, desembolsa R$2.700.000, valor que também inclui a comissão técnica de Paulo Pesolano. O Uruguai e os seus auxiliares custam só R$200.000 por mês. Esses R$2.700.000 são bem menos do que o Cruzeiro gastou nos 2 primeiros anos de segunda divisão. Em 2020 a folha era de R$5 milhões. Em 2021 a folha caiu para R$4 milhões, agora abaixo dos 3 milhões. Com a curiosidade de que nos 2 primeiros anos de segunda divisão, mesmo com custos bem mais altos, o Cruzeiro nunca havia conseguido ficar entre os 4 primeiros ao final de uma rodada. 2º lugar desse ranking pertence ao Vasco da Gama, dono de uma folha salarial de R$3,5 milhões. Esse valor já inclui a mudança na comissão técnica, a saída de Zé Ricardo e a chegada de Maurício Souza. Vasco que tinha uma folha de R$7 milhões em 2020, R$5.800.000 em 2021, teve que fazer uma redução bastante significativa para esses R$3,5 milhões na segunda. Agora, com a chegada da 777, a iminência do anúncio do acordo com a empresa americana, a tendência é que o Vasco complete a segunda divisão com uma folha salarial maior e com reforços importantes que devem chegar a partir de 18 de julho, data da reabertura de janela de inscrições para times da primeira e segunda divisão. Bom, faltou o 1º lugar, você já deve imaginar que esse lugar pertence ao Grêmio, dono de uma folha salarial de R$10,5 milhões. Números absolutamente estratosféricos, nunca na história da segunda divisão um time gastou tanto para disputá-la. Só para entender, o Grêmio gastava R$15 milhões no ano passado, enquanto jogava na elite do futebol nacional. Só que o Grêmio não conseguiu se desfazer de vários jogadores que já faziam parte do elenco na temporada anterior, e a redução se deu em menos de R$4,5 milhões. A ideia do tricolor gaúcho era jogar a segundona com algo na casa dos R$7 milhões, só que os dirigentes do departamento de futebol do tricolor falharam nessa readequação do time e ainda assim o Grêmio tem sofrido bastante na segunda divisão. Depois das 13 primeiras rodadas, campanha de 5 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. 11 gols marcados, 4 gols sofridos. O Grêmio conseguiu terminar a 13ª rodada na zona de classificação no 4º lugar, graças ao tropeço do Sport, que havia empatado com o Náutico no Clássico em Recife. E você curtiu o vídeo? Se curtiu, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente volta sempre tentando deixar você super bem informado sobre as coisas do seu time. Fechado? Abraço, tchau, tchau!